A pasta de exames e diagnósticos retrata parte da luta que a Vera vivencia nos últimos anos. Tudo começou em 2011, com os primeiros sintomas até o diagnóstico da retocolite ulcerativa crônica. Os primeiros sintomas é o pior, porque você começa a ter diarreia constante e vômito. Aí começa a diminuir o apetite, você perde o apetite completamente. Chega dias assim que você quer comer um biscoitinho de água e sal, você não consegue. Não consegue. Aí você vai ao banheiro cada 2 minutos. No momento eu procurei a médica, né, a gastro. Aí ela já me diagnosticou com isso dali, mas primeiro ela falou, vou fazer o exame. Foi feita uma colonoscopia, que é o exame que eles pedem já. Isso aí já é o primeiro exame. Aí realizou exames de sangue, que constou que eu tenho retocolite ulcerativa crônica. Aí, a partir disso, dali você começa o tratamento. A retocolite é uma doença inflamatória intestinal. No período de maior crise, a Vera ficou internada na UTI por 21 dias e ainda precisou utilizar uma bolsa de colostomia. Atualmente, ela segue em acompanhamento, mas tem uma vida nova após reconstrução do intestino em 2023. Fui ficando mal, quando foi em 2018... Por conta de eu não ter feito acompanhamento com o médico, parei, não fazia mais colonoscopia, nem tomava o medicamento que ela havia me passado. Então foi assim, um erro que a gente comete, que não deve, né? Hoje eu falo assim, gente, o medicamento é tudo, o tratamento é tudo. Não pode deixar de ir ao médico. Uma vez ao ano você tem que fazer a colonoscopia, você tem que continuar com o tratamento prescrito pelo médico certinho, que aí você tem uma vida normal. Eu, como não fiz isso, realizado uma protocolectomia total com ileostomia terminal. Foi o que salvou minha vida, passei a usar bolsinha. No começo a gente não quer aceitar de jeito nenhum, porque é uma coisa que para mim era um outro mundo, né? Eu não queria nem olhar para a bolsinha, mas a bolsinha salvou minha vida, ela salva a vida. Então durante 4 anos eu convivi com a bolsinha, tenho uma vida normal, não tenho dores assim mais em questão do tratamento todo, né? Não tenho dor, nada. A minha cirurgia foi um sucesso. As doenças inflamatórias intestinais acometem em todo o mundo cerca de 5 milhões de pessoas. Aqui no Brasil, estima-se que existam aproximadamente 100 casos para cada 100 mil habitantes. Por conta disso, é preciso ficar atento aos sintomas para garantir o diagnóstico adequado. Os sintomas mais prevalentes são dor abdominal, quadro de diarreia, muitas vezes para o paciente, um sinal de fraqueza, um mal-estar, tá? Que o paciente não consegue muitas vezes fazer as atividades simples do dia a dia. Tem que ficar também de olho numa anemia no hemograma, que muitas vezes não tem a diarreia, mas tem uma anemia persistente no hemograma. É bom investigar o tubo digestivo. E outra coisa importante também, prestar atenção nas aftas, que são lesões que aparecem na boca, vira e mexe tem afta, né? Isso daí é porque eu comi alguma coisa ácida. Não, se tem aftas recorrentes, o importante é investigar se não tem nenhuma inflamação no tubo digestivo. O cuidado com a alimentação é fundamental para garantir uma vida com mais qualidade ao paciente. A Vera sempre fica atenta aos rótulos para evitar maiores complicações, já que a retocolite não tem cura. Você não pode comer frituras em hipótese alguma. Frituras, glúten, não podem fazer uso do glúten. Lactose é muito terrível. Eu tomo leite sem lactose, mas o certo era não tomar. Muito farinha de arroz, né? Procura comer um pão com farinha de arroz também. Bolo, essas coisas a gente tem que evitar. Chocolate, nem pensar. O tratamento das doenças inflamatórias intestinais consiste em usarmos classes de medicamentos que vão inibir a inflamação do tubo digestivo, tá? Tem várias classes de medicamento, a gente começa com uma classe mais antiga, que são medicamentos orais, e a gente pode evoluir até para tratamentos com imunobiológicos, que a gente pode aplicar por via subcutânea, que parece uma injeçãozinha, né, na parte a gente pega por baixo da pele do paciente, aplica aquela injeção, ou a gente usa a via endovenosa, que é uma injeção que o paciente recebe a medicação na veia, nos tempos adequados. São medicamentos que vão suprimir aquela inflamação. Não existe cura, nós usamos a palavra remissão, a gente controla a inflamação do paciente. Os alimentos ultraprocessados,
eles tendem a ser os vilões tanto na fase mais ativa da doença quanto na fase de remissão, né? São alimentos muito agressivos da mucosa intestinal. Então, trazendo aqui exemplos, né? Fast foods, no geral, pizzas, lanches, salgadinhos, tipo industrializados, chips, bolachas recheadas, sorvetes de massa que são cremosos, alimentos ricos em açúcar no geral. Então, esses alimentos, eles têm que ter muito cuidado, né, em relação a esse consumo, justamente por irritar a mucosa e favorecer aí quadros, então, de diarreia, que causa bastante desconforto. E se ele já está com a doença controlada, pode ser um gatilho e voltar à doença fase ativa. Então, esses alimentos, eles têm que ser vistos com muita moderação dentro de uma rotina para quem não consegue, no momento, ficar sem consumir. Ainda de acordo com a nutricionista, a alimentação adequada também é importante, até como uma forma de prevenção às doenças inflamatórias intestinais, que costumam afetar em maior quantidade adolescentes e adultos entre os 15 e 40 anos. Mas até crianças também podem nascer com predisposição genética. A pessoa tem que ter, sim, um fator genético. Não necessariamente ela vai desenvolver, mas algum gatilho possa fazer com que ela desenvolva. Então, seja sim um fator alimentar, como a gente estava falando, né? Uma alimentação rica em ultraprocessados, em gordura, em açúcar, algum tipo de doença, alguma virose, algum momento emocional que ele passou, algum momento de estresse. Isso tudo pode ser olhado como gatilhos e em algum momento da vida a doença pode ser ativada. Até com as nossas crianças a gente tem que tomar muito cuidado o que oferece, como, com que frequência, para que se ele, né, é uma criança com base genética, a gente, pensando na alimentação, consegue fazer com que isso não seja um gatilho para ele. A gente pode, inclusive, retardar o aparecimento das doenças inflamatórias se a gente cuidar da nossa alimentação, do nosso corpo, né, fazendo atividade física, também da nossa saúde mental, é muito importante.